E aqui o Fred perguntou, presencial ou online? Porque vocês têm uma história presencial, tem um grupo. Você já falou, meu estudo foi mais online. Ele foi mais presencial que eu solitário. fui foi aula de véspera. Entendeu? Eu gostava de. Então, assim, e aí? Presencial ou online? Ou os dois? Hoje é uma realidade meio. Falando um pouco como coordenador, como quem atende os alunos ali, hoje, se a pessoa tiver tempo e disponibilidade, esse ensino híbrido ele acaba ajudando. Porque você assiste uma aula de presencial que é diferente, você tem um professor ali full, tipo, tá com dúvida, você levanta a mão, pergunta pro cara. Você não precisa esperar o cara te responder num chat, alguma coisa do tipo. Só que o online ele potencializa esse estudo à medida que você pode revisar e revisitar a aula desse cara várias vezes se você precisar, ou material e coisas desse tipo. Então, na minha opinião, lógico, o híbrido hoje seria sensacional. O ideal. Entendeu? Mas não tendo. Porque tem gente que só aprende no presencial, porque precisa daquela disciplina de ir todo dia. Falar agora. Tem que ir todo dia. O cara não tem disciplina em casa, então ele precisa sair de casa, pagar, sair de casa e ir. No online ele paga, mas aí ele tem que criar a disciplina Isso que eu ia dele. falar agora. Eu sou uma pessoa que gosto do online. Comecei no presencial, fiquei muito tempo no presencial, inclusive aqui no Alfa. Mas qual é a minha dificuldade? A hora que eu tô de saco cheio, eu falo assim, eu vou levantar. Eu vou tomar uma água. E se você tá no presencial, você toma uma água, você perdeu. Então eu dou um pause. Eu consigo dar esse pause. E outra, em casa eu não precisava... Para vir para aula, eu estudava o dia todo, né? Então eu parava 6 horas, para quando era presencial. 6 horas da tarde eu parava, tomava banho, tinha que trocar de roupa para vir para cá. 10 minutos de deslocamento, eu vinha de ônibus, depois mais um tempo para voltar, então eu perdi esse tempo. Então eu comecei a contabilizar esse tempo, falei, se eu ficar em casa estudando, só no online, eu vou ganhar mais tempo. Só que qual é a grande vantagem do presencial, principalmente, nunca estudei. Meu primeiro dia presencial. Porque você vai conhecer alguém que vai te ensinar pequenos detalhes. E você vai ver alguém que já está estudando há mais tempo, acompanhar a rotina dessa pessoa. E aí você consegue ir moldando a sua rotina também. Agora, você tem que saber aquilo que funciona para você. Se você não quer perder esses tempos de deslocamento, de intervalo e fazer o seu horário, o online é o ideal. Agora, se você tem a disponibilidade de ter o híbrido, também seria o melhor. Então, tem que saber aquilo que funciona para você. Tem gente que não consegue ter disciplina em casa. Fala, não, eu dou um pause aqui, levanto, eu vou me coçar. Eu vou lavar a louça. Porque em casa, quando você está estudando, até lavar a louça é melhor do que estudar. Isso é um detalhe. Não, e saiu do estudo e pegou o celular. Já era. Vou ficar 5 minutos, vira 50. Vira 50 então, você minutos. tem que saber, você é disciplinado? Você vai ser organizado? Então, o online vale a pena. Se você não tem essa rotina, não tem essa organização, esquece, meu filho. Vem pro presencial que você não vai dar conta, não. Eu vinha pro presencial mais pelo clima. Porque, o professor já tava dando aquela aula umas 10 vezes. Eu já tinha assistido aquela aula umas 10 vezes. João Paulo, a gente sabe até a piada. Até a piada do João Paulo já sabia qual que era. O que eu fazia? Eu pegava... agora é aula de informática, eu pegava a apostila de informática, de exercício. Ele tá falando de tal coisa. Exercício. Entendeu? Eu fazia o exercício do que ele tava falando. Se surgisse alguma dúvida no exercício, eu erguia a mão e falava do tema que ele tava falando. TCP/IP. Ficava fazendo exercício de TCP/IP lá e cagando pra ele. Foda-se. Já tinha decorado a aula, 10 vezes já tinha eu tinha assistido 10 vezes, mas tava lá. Tava lá por causa do clima, por causa da motivação, mas porque disciplina eu já tinha. Não é por causa de disciplina. Sim. Porque se o cara não. Vou te falar, se o cara precisa de disciplina no presencial pra ter disciplina, o cara tá na merda já. O cara já tá na bosta. O cara não ter disciplina em casa é foda. E aí, eu ia lá pra gente conversar, trocar ideia e tal. Sempre surgia alguma novidade, alguma coisa. E uma notícia. Exercício, alguma notícia e tal, e exercício. E aí, em casa, eu pegava algumas coisas do online também, mas era só resumo. Mas tinha vezes que às vezes eu ligava uma videoaula, que eu já tinha visto aquele conteúdo 10 vezes, tipo Teoria do Crime, que eu estudei acho que umas 35, e eu não sei até hoje. E eu começava... E a árvore do crime, que ele desenhou com o Evandro e tal. Cara, essa árvore do crime é sensacional. Eu uso até hoje isso. Eu uso isso na minha aula de redação. Eu uso muito. E o Evandro falou que ele encontrou o autor do livro, né? Uhum. Aí ele disse que ele fez baseado no livro. O cara, não, pô, tu é o autor do livro, eu só trouxe de lá e botei mais fácil de identificar as coisas, né? Porque em algum momento ele conheceu lá o Glébio Masson e ele disse, cara, foi do teu livro que eu tirei, eu só coloquei de uma forma mais ajustada ali pro cara entender a árvore do crime.
É legal assim. E eu ligava a videoaula e às vezes já tinha visto aquela aula centenas de vezes, a aula girando e eu fazendo exercício. Exato. Mas eu precisava Não, parecia que eu tinha que estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, cada um sabe aquilo. Pra mim já não funciona isso. Mas teve aí, um aluno por isso aqui que a que pessoa falou, tem que saber o que vai Ele funcionar. disse que defendia muito presencial, aí quando foi ele viu que não valia tanto a pena e ele voltou para online. Beleza, o cara Tem que entendeu. testar, pô. Testou. Exatamente, o Tem cara que testar. testou e ele entendeu. E tá, pô, super correto. Às vezes se permitir fazer a outra coisa para ver qual ele se ajusta. Hoje, dentro da realidade que a gente tem, online, presencial, híbrido, dentro do que o cara se ajusta para o que ele precisa. E às vezes né? o cara chega no online também cru e entra numa turma avançada, o cara entra em desespero, filho, entra em parafuso, porque você olha, o cara tá anos-luz à frente de você em conhecimento. E aí você fala, caralho, eu tenho que remar muito pra chegar nesse cara. Nossa, que sensação ruim, Entendeu? gente. E aí você Horrível. fica naquela sensação de, pô, eu sou mais burro daqui. Eu O que era tá fazendo assim. aqui? Vou embora. Quando eu cheguei, Eu me achei Entendeu? quando eu cheguei, já tava a segunda turma. Aí os caras fazem simulado. Aí o porra do Turim, 105 pontos líquidos no simulado. Cara, eu entrei no Alpha nessa época. que eu vou O Turim fazer? fazia 102. Ele já tinha ido bem no INSS, eu acho. E aí eu sei que ele já tinha passado uma porrada de concurso. E aí tava o Nakano dando aula. Eu nunca vou esquecer disso. O Nakano era uma aula de português. E aí tava o Nakano fazendo uma questão de raciocínio lógico, de intervalo. Ei, vamos testar aqui, porque eu aprendi um bizu aqui, não sei o que e tal. Aí tava o Nakano, o Turim, o Corp, e eu fiquei olhando aquele povo. Falei, eu nunca vi essa flecha na vida. E o cara, não, porque o cintão e um Q e um P. Gente, mas raciocínio lógico não é aquele negócio assim. Não, se eu tenho 2, eu perdi 3. E o cara Eu com comi o duas laranjas, eu dei uma pra ele, fiquei com quanto? Pra mim, raciocínio lógico era isso. Quando o pai tem 3 filhos, os filhos têm... Quem é o pai? E eu, puta que pariu, tem uma Tem flecha. essa parte da lógica. É. Antes da flecha. Mas porra, tem uma flecha. Eu quis morrer. Nesse momento, pra mim, foi um divisor de águas. De eu não levantar e ir embora. Porque eu fiquei com vontade de ir embora. Falei, eu vou desistir, eu nunca vou chegar aí. O cara é aluno, o cara tá concorrendo a mesma vaga que eu, ele tá dando aula ali na frente. Não, eu vou embora. O cara tem que ter uma cabeça muito boa pra se manter e falar, porra, ou Eu o cara vou usa de motivação, Eu vou fala, chegar vou lá. chegar nessa porra e foda-se. Vou dar tudo que eu tenho nisso pra ser melhor, ou o cara desanima logo de o vez. divisor de águas hoje ali. vocês falam do simulado, hoje a gente tem um problema, às vezes, em pôr o nome dos alunos no simulado, porque os que ficam com a nota pior, eles não gostam. Sendo que a ideia não é dizer que ele está sendo pior, é ele saber onde ele está e saber que ele precisa evoluir. Sim. Só que outro ponto que vocês falaram, e isso vale para os dois modelos, online ou presencial, é repetição. Pelo menos os 3 falaram aqui em repetição. Porque é aquele clichêzão mais baratão, mas é o mais real. Não é para passar, é até passar. Então, assim, repete 35 vezes a teoria do crime, né? Que você fala. Eu posso dar mais 35 50, vezes. eu não vou saber. Né? Então, e é Nunca vou repetição, saber. repetição. Porque a repetição vai levar à perfeição também. Você vê. Pô, gramática, tem que estar revisitando sempre. Agora mesmo a gente teve 2 provas esse final de semana, PM do Rio e PM de Santa Catarina. A CESP não inovou em Santa Catarina, mas ela cobrou de uma forma, até tem uma questão lá que a gente está discutindo, os professores do Brasil, que tipo, não tem resposta, mas assim, você tem que estar vendo aquilo ali o tempo todo. Você tem que estar girando em cima daquilo ali o tempo todo. Sábado eu dei aula de resolução de questões e aí eu mostrei. Gente, essa aqui acabou de sair, era a última prova do CESP. Falei que com gabarito oficial. Falei, essa mesma questão caiu quando eu estudava. Então, se você ficar repetindo questões, as questões se repetem. E se torna automático, você bate no enunciado, já sei a resposta. Porque se de repete. lógica, eu dei macete para os alunos. Coisas simples. Negação de si não é si. Porra, se o cara já viu, tipo, bota que tá errado e vai embora. Não tem que gastar tempo. Só que aí o aluno, ele é precioso, né? Ele quer ler o restinho da questão inteira. Eu digo, cara, não Já vai falou que mudar tá a resposta. errado. Não vai mudar a Já resposta. falou É que capaz tá de mudar a errado. ideia dele na cabeça dele e ele falar E errar. Dele achar um É negócio. pegadinha. Exatamente. Mas é bem interessante. E aí nisso, tanto no online como no presencial, a gente acaba falando. Mas eu só perguntei porque, como a senhora falou, eu estudei o tempo todo no online versus os meninos que estudaram no presencial. Não, presencial Entendeu? pra mim, o que eu não abriria mão, a amizade que eu fiz. Né? A família que a gente criou, esse conhecimento de conhecer os meninos e... Cara, isso é pra vida. Nunca mais vai sair da minha vida isso. Não tem preço. A história que a gente viveu junto, os tombos, os ônibus. Eu lembro na prova de 2012... A
Nossa, então é essa mesmo. Nossa, com o Turim morrendo dentro do ônibus. Meu Deus, porque ele errou a redação. Cara, ali foi... É um negócio que te motiva. Você fala, não, eu tenho que superar isso. É uma fase, vai passar e eu vou conseguir. Eu lembro quando chegar onde os meninos estavam, né? Porque você chegou onde eles já estavam antes. Já estava adiantado. E você foi subindo. Vai subindo, chega um momento que passa. Galera, ó, pra você que quer estudar e quer fazer diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido pro céu é o atalho pro inferno. Então toda a facilidade que te oferecer não funciona. E eu sou o cara, porque eu sei, porque eu passei por todo o processo, por toda a dor. Eu vou deixar para você na descrição um curso gratuito para que você possa mudar efetivamente a sua vida. Então clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. E lembra, o seu futuro você constrói hoje. Como é que eu construo? Com a atitude. E a atitude e a oportunidade está aparecendo aqui logo na descrição do curso. Alô, você!